meio complicado, complicadíssimo. Amém. Irmãos, é o seguinte, essa noite Deus vai tratar com a gente no livro de Gênesis. Amém, irmãos? Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Gênesis. O primeiro livro, tá, irmãos? Quem não sabe é o primeiro livro, hein? Facinho de achar, no capítulo 15. Glória a Deus. Capítulo 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, Deus fala com Abrão, porque ainda o nome, Deus não tinha mudado o nome, era Abraão e Sarai. Amém, irmãos? Esse capítulo 15, Deus promete a Abrão um filho. Amém, irmãos? Amém. Os amados podem sentar, amém? Pode sentar. Aqui, esse capítulo, Deus promete um filho a Abrão. Irmãos, ainda é assim Israel, uma coisa muito importante na vida do judeu é deixar alguém que irá substituí-lo. Ou seja, uma pessoa que quando ele morrer vai continuar o seu projeto, a sua visão. Assim é com os reis. Os reis, no tempo de Davi e os reis que vieram depois, todos eles se preocupavam em doutrinar o filho para que pudesse sucedê-lo da mesma forma. Só que nós vemos na Bíblia que, infelizmente, nem sempre o filho seguia os projetos do pai. O pai seguia a Deus, buscava ao Senhor, e o filho, infelizmente, não seguia. Por isso que Deus destruiu muitos reis, derrubaram muitos reinos, né? Porque não seguiam os preceitos. Então, era muito importante para o judeu uma pessoa que pudesse suceder. E Abrão estava muito preocupado. Uma coisa, irmãos, a mensagem, o tema que eu coloquei hoje na mensagem, o que fazer quando esperamos? Esse é o tema da mensagem de hoje. O que fazemos quando esperamos? Amém, irmãos? E o que acontece quando a gente quer algo, a gente deseja alguma coisa para nós, na nossa vida, e essa coisa não acontece, né? Você clama a Deus, você busca a Deus, e a resposta de Deus é o silêncio. Ninguém quer passar por isso, porque nós queremos uma resposta urgente. Nós queremos que Deus haja logo, que faça alguma coisa acontecer, mude a vida. Deus me prometeu e até agora nada me aconteceu. E naquela época, né, Abraão estava preocupado porque não tinha ninguém para sucedê-lo. E os anos foram passando, ele foi ficando velho, a esposa foi ficando velha. E quanto mais se aproximava da velhice, mais a dificuldade, não é mesmo, irmãos? A dificuldade de se ter um sucessor. Aí, você vai olhar para o seu irmão e falar assim: quando você estiver esperando, fique quieto. Não tome atitudes erradas. Amém? Prestou atenção? Fique quieto. Eu dou um conselho para você. Espere, fique quieto. Por quê? A palavra de Deus nos diz que a nossa boca, ela tem poder, tanto para a vida quanto para a morte. Se você está numa situação difícil e você fica se maldizendo,
situação. Então é melhor você ficar quieto, calado, esperando no Senhor. E aí aconteceu um fato aqui. Abraão estava na terra de Canaã. Já fazia 10 anos que ele estava na terra de Canaã. E aqui no capítulo 15, Deus promete o filho. Glória a Deus, né? Quando você fica recebendo uma promessa, glória a Deus, aleluia, aleluia. O tempo vai passando, meu Deus, aí você já vai, né? Começando a desacreditar. Irmãos, aqui há uma promessa do próprio Deus com Abraão. Amém? Quando Deus promete, irmão, não tem como não acontecer. Deus falou, ele vai acontecer. O que a palavra determina aqui é o que vai acontecer, irmãos. Não tem como mudar a história. Aqui está determinada a história, né, da humanidade. Aí, o que acontece? Né? Existia Sarai. Naquela época, tinha chamada de concubinas. Digamos que hoje seria as amantes, sei lá, por aí. Naquela época era normal isso. Um homem ter a mulher e ter concubinas, ter outras mulheres. Hoje não. Depois que Jesus veio cumprir a lei, isso caiu por terra. Ainda alguns tentam por aí, né? Arrumar tranqueiras, complicações fora do casamento. E isso aí causa muita tristeza no coração de Deus. Naquela época era normal. Tinha uma mulher chamada Agar, era uma egípcia, era concubina, era serva de Sarai. E ali nada acontecia. Aí um belo dia, né, a Sarai conversa com Abraão, e Abraão concordou em ter um filho com Agar. Por quê? Existiam 2 impedimentos: a idade avançada e a esterilidade. Não tinha como, aos olhos humanos, acontecer de se gerar uma criança, por causa da idade e também por causa da esterilidade de Sarai. Aí é o que eu estou tentando passar para vocês hoje. O que a gente faz quando a gente espera pode atrapalhar os planos de Deus, pode modificar aquilo que Deus quer para nós. O rumo pode ser outro. Quando a gente não sabe esperar, quando a gente começa a tomar atitudes que a gente não consegue superar, isso causa consequências, irmãos. Muitas consequências. Aí, no capítulo 16, né, de Gênesis, Agar é dada por mulher a Abraão. Aí, meus irmãos, que começa o problema. Aí começa a desgrameira, né? Aí começa a complicação, irmãos. O que acontece? Olha aqui, Abraão teve um relacionamento com Agar e gerou um filho chamado Ismael. No capítulo 12, no capítulo 16, versículo 12, descreve quem é Ismael. Olha aqui que está escrito, ó, não estou mentindo. E ele será homem, na minha Bíblia está escrito bravo, não sei da de vocês. E a sua mão será contra todos. Presta atenção no que eu estou falando. Ele será um homem bravo, a sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele. Olha só, veja bem. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Irmãos, para quem não sabe, Ismael é o pai dos árabes. Você entendeu o que eu estou falando? Amém. Quem são os árabes? Se realmente foram os terroristas que derrubaram as torres gêmeas, já foi uma coisa
depois que vem de cair dessa situação. Se ele gerou, se Sarai gerou um menino que a descendência seria os árabes, o terrorismo parte dos árabes, irmãos. A gente não vê terrorismo partindo de outras, digamos assim, outras nações. Tudo que acontece de terrorismo, de bombas, vem dos terroristas. E aqui já começou também, irmão. Então nós vemos que passou-se muito tempo, 3.000 anos, e olha só o que está acontecendo ainda, irmãos. Então a gente vê que aqui, por falta de esperar, olha só o que está acontecendo no mundo hoje, né? O sofrimento, quantas pessoas estão morrendo, irmãos? Quantas pessoas estão sofrendo por causa dos ataques terroristas? Quantas pessoas já morreram, irmãos? Você tem ideia? É que morar num país que você não sabe que a qualquer momento pode cair uma bomba em cima da casa, ou você pode ser metralhado com balas perdidas. Então você vê a situação, irmãos, que gerada por falta de esperar, não teve paciência de esperar. Aí esse dia, a distância, irmãos, no capítulo 16, no capítulo 17, há uma mudança que Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, o que acontece? Tem uma diferença aqui de exatamente 14 anos. Abraão tinha 86 anos quando o filho dele nasceu, Ismael. Amém? E 100 anos quando nasceu Isaac. Isaac, para quem não sabe, é o pai dos judeus, da linhagem dos judeus. Dele saiu a descendência que Deus tinha falado, que Deus tinha prometido. Mas Abraão não teve paciência. Puxa vida, quantos anos se passou e nada aconteceu, nada. Eu tive que esperar 25 anos para que o milagre acontecesse. Ismael, com 14 anos de diferença, tentou com todas as formas prejudicar Ismael. Como criança, o maior todo tempo tentava. Chegou um momento que Abraão teve que despedir Agar, mandou embora junto com o filho, porque estava arriscado de Isaac ser morto por Ismael. Porque aquele jogo de poder, ele queria ser o primeiro, ele queria ser o legítimo herdeiro de Abraão. Só que o legítimo herdeiro era Isaac, irmãos, que é com a mulher Sara, né? Foi esse filho que Deus prometeu. Aí aconteceu um monte de problemas e até hoje acontecem muitas coisas. Amém, irmãos? Outra passagem que eu quero passar para os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 19, versículo 24, é outra situação que aconteceu aqui com Ló. A cidade de Sodoma e Gomorra, irmãos, a cidade de Sodoma e Gomorra estava decretada já a destruição. Por quê? A iniquidade, a idolatria, tudo aquilo que desagradava a Deus. Mas havia um habitante lá, chamado o sobrinho de Abraão, Ló. Ele estava na cidade. E aí, Deus mandou 2 anjos para falar com Ló, para falar para ele sair da cidade, porque a cidade seria destruída. Por causa que Deus já tinha se indignado daquele local, irmãos. E ali, irmãos, glória a Deus, ali, no capítulo 19, versículo 24, fala aqui da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que Deus fez chover enxofre, destruiu totalmente a cidade. A mulher de Ló olhou para trás e
foi em direção a uma cidade chamada Zoar. E lá ele e suas 2 filhas se refugiaram em cavernas, irmãos. Aí o que aconteceu? Fogo caindo, cidades sendo destruídas, Sodoma e Gomorra, tem mais outras 2 cidades ao redor, não lembro o nome, que também foram destruídas. Deus poupou essa cidade por causa de Ló, a cidade de Zoar. Só que não era uma cidade, era uma cidade, mas não tinha habitantes suficientes para ser considerada uma cidade. Tinha caverna, tanto que ele se escondeu em cavernas lá. Amém, irmãos? E aí o que aconteceu? Lá, as filhas de Ló não souberam esperar, ficaram com medo de não ter sucessor de Ló. O que aconteceu? As filhas de Ló tiveram um relacionamento com o próprio pai. E ali, elas conceberam um filho, né? Quais são esses filhos que nasceram? Nasceu os Moabitas. De uma que gerou os Moabitas e a outra os Amonitas. Vocês sabem me dizer quem são essas 2 nações, essas 2 cidades? Foram opressores de Israel por 18 anos. Eles oprimiram. Se você ler a história de Saul, se você ler a história de Davi, eles tiveram guerras terríveis contra esses povos, os Moabitas. Então, você vê que foi uma atitude desesperada que criou-se um problema. Amém? Criou-se um problema que futuramente iria ser uma dificuldade para Israel. Iam enfrentar guerras violentas. Muitas pessoas morreram nestas lutas, nessas batalhas, porque houve uma atitude aqui impensável, irmãos. Impensável. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora veja bem, irmãos. Quando Deus não responde, porque o trabalho de Deus é diferente, irmãos. Não é igual o trabalho do homem. Se Deus está em silêncio, alguma coisa Ele está fazendo, irmãos. Dá a impressão que Deus não está nem aí mais com a gente, não está respondendo a nossa oração. Não é bem assim, irmãos. Deus, Ele está ouvindo a nossa oração, sim, irmãos. Mas Ele tem o tempo dele é diferente. Não adianta a gente querer que o tempo de Deus seja igual ao nosso, que o trabalho de Deus seja igual ao nosso trabalhar. É diferente, a gente tem que esperar, ter a paciência de crer que Deus vai agir em nosso favor. Amém? Quantas vezes Josué teve que rodear a cidade de Jericó? Quantas vezes? 6 vezes? Foram 7. Já pensou rodear a cidade de Jericó? Meu Deus do céu! Por que tem que ser 7 vezes? Estou cansado, gente. Vamos fazer assim, vamos rodear 6 e tá bom demais. Vamos rodear 6 vezes e tá bom demais. Ia acontecer alguma coisa, irmãos? Se fosse 6 vezes, as muralhas não iam cair, irmãos. Não ia. O outro exemplo que nós temos na Bíblia é de Naamã. Porque que Naamã teve que mergulhar também 7 vezes. Meu Deus do céu, basta uma vez só, acabou. Uma vez está bom demais. Por quê? Se ele não tivesse mergulhado, irmãos, ele não teria sarado da lepra, irmãos. Então a gente não entende os intentos de Deus. Por que da demora? Por que não acontece alguma coisa logo? Por que as coisas estão assim? Por que a minha vida está assim? Nem sempre, irmãos. Às vezes nós temos que também
pensar o que nós estamos fazendo para as coisas não andarem. De repente, alguma coisa está faltando para alguma coisa acontecer. Uma coisa eu falo, o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Preguiçoso não tem vez com Deus. O que você tem que fazer, você faça. Não fique esperando alguém fazer. Não fique esperando Deus fazer. Aquilo que Deus mandou você fazer, você tem que fazer. Não espera, não fica olhando, esperando acontecer. Meu Deus, meu milagre. Cadê meu milagre que não chega? O que você está fazendo para alcançar seu milagre? O que você está fazendo para receber aquilo que você quer receber? De repente, a bênção está tão perto de você, mas você não vê. De repente ela está quase te encostando, mas você não vê. Porque é a hora de Deus, o tempo é de Deus. Amém, irmãos? Não adianta a gente querer mudar a história, mudar para Deus. O Senhor tem que agir do jeito que eu estou falando. Se o Senhor não fizer do jeito que eu quero, Deus, eu vou ficar bravo com o Senhor. Meu Deus, a gente tem que se colocar no lugar que nós somos. Nós temos que nos colocar diante de Deus de forma humilde, não de arrogância, porque todos aqueles que foram arrogantes com Deus dançaram, irmãos. Todos aqueles que levantaram o nariz contra Deus dançaram, irmãos. Não adianta, irmãos. Ninguém pode mudar a palavra do Senhor. Ninguém pode mudar uma vírgula desta palavra. Ninguém pode revogar esta palavra. Ninguém pode acrescentar nada desta palavra, irmão. Muito menos tirar uma letra dessa palavra. Então você tem que acreditar em Deus. O Deus que você serve, irmãos. Você tem que acreditar em Deus. Porque a falta de fé, ela gera dúvida. E a dúvida atrapalha o progresso da tua bênção. A tua bênção vem, irmãos. A tua bênção vai chegar em nome de Jesus Cristo, eu creio. Porque se você está aqui hoje, você já passou por muitas situações difíceis. Você era escravo do diabo, você passou por situações difíceis. E hoje você ainda passa por dificuldades. Quem que não passa por dificuldades, irmão? Quem que não tem um dia terrível? Quem não tem um dia mais difícil? Nós estamos vivendo na terra, meu. Na terra, Jesus não mentiu para ninguém. Ele disse que na terra nós teríamos aflições. Mas ele também disse que se nós tivermos ânimo, o que não pode faltar na tua vida é ânimo, irmãos. Você não pode recuar, você não pode desanimar. Se você desanimar, você vai enfraquecer. E quem vai te levantar se você cair? Quem? É muito difícil você conseguir levantar uma pessoa que está lá no poço, porque a pessoa já não acredita em mais nada. Ela não acredita mais nada. Por que existe o suicídio? Por que muitas pessoas se suicidam? Eu estou falando de uma forma geral. Não é só pobre. Não é só pessoas. São pessoas que têm tudo na vida e de repente ela se suicida. Por quê? Porque está vazio de Deus. Está vazio do Espírito Santo. Não tem a unção do Espírito Santo. Não ouve a voz do Senhor. Não ouve a voz do Senhor. Então nós temos que começar a ouvir mais. Mesmo que ele esteja em silêncio, a gente está lá dentro, nós estamos acreditando, nós estamos confiando, nós estamos olhando para cima. Não olha para baixo. Você não olha para o homem, irmão. Se você olhar para o homem cai no precipício, você cai junto. Não olha, confia. Confia em Deus, confia naquele que é o teu Pai. Teu Pai eterno, amém? Pai eterno, esse que nós temos que confiar, irmãos. Nós temos que acreditar que Jesus não veio em vão, que Jesus não morreu em vão, o sofrimento de Jesus não foi
flagelo, houve um preço caro. Jesus pagou um preço caro. Havia momentos que ele poderia simplesmente se livrar. Ele podia sair da cruz, mas ele não saiu. Ele aguentou os pregos nas mãos, nos pés. Ele aguentou a humilhação, irmãos. Que humilhação foi essa? Que humilhação foi essa, irmãos? O Rei dos Reis, irmão. Eu estou falando do Rei dos Reis. Ele pegou, largou a sua coroa, colocou a coroa assim: Pai, deixa que agora comigo, eu vou lá e vou pagar um preço. Porque antigamente, antes de Jesus, o sacerdote, ele oferecia sacrifícios em prol do pecado da humanidade, das pessoas. Então, havia um sacrifício que era feito, e Jesus foi o próprio sacrifício humano aqui na terra. Ele foi o próprio homem Deus, homem que sentia dores, homem que sentia as mesmas emoções e até as mesmas tentações. Mas ele não se deixou levar por nada. O diabo ofereceu para ele aquele que necessitava, irmão. Ele estava no deserto, ele estava com fome. Quem está foi oferecer pão? Oh, meu Deus do céu! Quem está com fome come pedra até, irmãos. Ele foi oferecer aquilo. Por isso que o diabo, ele ataca na área fraca que você tem. Ele conhece a tua fraqueza, é ali que ele tenta cutucar você, é ali que ele tenta fazer você desistir, largar Deus, abandonar a igreja, abandonar o ministério. É ali, tudo fraco. Mas quando a gente está revestido de Deus, do Espírito Santo, quando a nossa carne está em baixa e nosso espírito está em alta, se nós deixarmos a nossa carne mais alimentada, o que vai dar, irmãos? Só carnalidade, só derrota. Agora, se nós deixarmos o Espírito, irmãos, o Espírito, alimentar o Espírito, aí o Espírito vai ser mais forte que a carne, e a carne não vai conseguir resistir ao Espírito, porque o Espírito é mais forte que a carne. Você está alimentando mais ela, então você está crendo mais. Então, toda atitude tomada com antecedência, sem esperar Deus falar, vai ter consequências. Não tem como fugir das consequências. Nós temos que assumir responsabilidades. A gente não pode passar a responsabilidade para o pastor, não, para a igreja, para o irmão. Nós temos que assumir aquilo que a gente criou, aquilo que a gente gerou, semeou. A gente tem que assumir a responsabilidade, não passar para ninguém, não. Assuma. Amém, irmãos? Comece a plantar hoje coisas boas na sua vida. Comece a semear coisas boas, que você vai colher as coisas boas, com certeza. Você vai colher as coisas boas lá na frente, no futuro. Hoje você planta o seu futuro, irmãos. É hoje que você começa a plantar o seu futuro. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.